E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e hoje, para não escapar muito o assunto da nossa mente, assim, eu gostaria de falar um pouco sobre a seleção brasileira, sobre a eliminação da seleção brasileira, para ser mais claro. Esse vídeo, assim, acho que nenhum vídeo que você vai ver sobre a eliminação da seleção brasileira vai ter um clima muito alegre. Eu também não estou muito alegre, mas eu acho que tem algumas coisas que devem ser ditas e por isso que eu tive motivação para gravar esse vídeo, tá? Assim, eu vi um vídeo até do Arthur Quesada, né, onde ele diz que, onde ele começa o vídeo falando que a gente já está acostumado, né? A gente tá virando quase costume perder para a melhor geração da Croácia, melhor geração da Bélgica, melhor geração da Noruega. A próxima vai ser o quê? A melhor geração da Bósnia? Não sei. Enfim, a gente já tá ficando acostumado, cara. E isso é uma coisa muito lamentável. Principalmente se tratando de uma seleção tão grande, a maior de todas, como é a seleção brasileira, né? Com 5 títulos. A gente está se acostumando a ter esse nível tão baixo apresentado, né? A passividade que o Brasil teve durante todo o jogo foi uma coisa que sinceramente me assustou, cara. Me assustou. No primeiro tempo, a passividade na marcação foi absurda, mas eu ainda tinha fé, porque eu pensei assim, pô, no jogo contra o Japão, o Brasil também teve tomou uma atitude um pouco mais reativa no primeiro tempo, só que no segundo foi para cima, tentou ir atrás do gol, jogou muito bem, evoluiu e conseguiu virar o placar. Não foi o que aconteceu no segundo tempo contra a Noruega. A postura muito passiva do Brasil continuou na segunda etapa, né? A gente não viu uma mudança de atitude dos jogadores, na pressão lá em cima do Vinícius Júnior, do Matheus Cunha, enfim. Só do Ryan que eu acho que ainda dá pra tirar alguma coisa, porque é um cara que realmente marca muito, mas ajuda lá atrás também, mas de resto acho que não houve nada de bom em relação à marcação. E depois que sai o primeiro gol, o que mais me surpreende é isso. A Noruega ainda assim conseguia trocar a passe tranquilamente, né? Eles mostraram a todo momento que era isso que eles queriam, fazer o gol e tocar a bola, né, para lá e para cá, para lá e para cá, manter a posse de bola. E foi isso que eles conseguiram. O Brasil em algumas investidas, teve algumas investidas até, mas a verdade é que, principalmente depois do primeiro gol da Noruega, foram poucas os lances que a gente pega e fala assim, pô, aí o Brasil poderia ter feito um gol. Assim, o que eu acho. Eu também não vou falar aqui que o Ancelotti errou, como muita gente está dizendo, que errou tudo, essas coisas assim, porque eu também não acho que seja isso. Agora, eu não sei se é exatamente o caminho para conseguir virar o jogo, ou sei lá, ser o caminho de uma seleção que é a favorita em cima da outra, ter trocado duas vezes, aliás, a Noruega ter trocado duas vezes mais passes que o Brasil. Né? O Brasil trocou, se não me engano, foi 313 e a Noruega trocou mais de 600. O Brasil teve 34% de posse de bola e a Noruega teve 66%. Assim, é uma coisa que infelizmente eu não consigo compactar. Não consigo aceitar essa forma de jogar, se era única, se tinha outra, enfim, papo para outra hora, tá? Sei lá, eu concordo também com que o Ancelotti teve muito pouco tempo, né? Acho que de 2026 a gente pode esperar algo melhor dele, sem dúvidas, mas também tem que esperar algo melhor da CBF, né? Agora chegando nesse outro ponto do vídeo, que assim, a verdade é que a gente estava acreditando e tal, mas a real mesmo, a realidade do futebol brasileiro é que a Copa foi só um espelho do que foi todo o ciclo, desde 2022
até 2026. Desde o dia 19 de dezembro de 2022, aliás, 18, quando acabou a Copa do Mundo, né, desde o dia 10 de dezembro de 2022, quando acabou a Copa do Mundo pro Brasil, até o dia da estreia em 2026, a CBF foi uma bagunça, né? A gente teve Dorival, Fernando Diniz treinando Fluminense e Seleção Brasileira ao mesmo tempo, o que eu acho um absurdo. A gente teve Ramon Menezes, a gente teve as piores derrotas da Seleção Brasileira, perdendo para Senegal, perdendo para Marrocos, Uruguai também. Uruguai, claro, né? É um rival assim mais comum, mas eu digo Uruguai e Argentina vindo ao Maracanã e vencendo o Brasil no ciclo. Ciclo muito bagunçado, parecia que, desses treinadores aí, parecia que ninguém sabia exatamente muito o que queria fazer, mas botava os jogadores ali no campo e via o que dava para acontecer, o que conseguia arrumar e não conseguia arrumar nada, né? A verdade é que a gente ficou em quinto nas eliminatórias. Para você ter uma noção, se fosse no antigo formato em que não havia 32 seleções na Copa do Mundo, a gente estaria eliminado da Copa, tá? O quinto lugar não se classificava, pelo menos de forma direta, no modelo anterior da Copa do Mundo. Quer dizer, a gente classificou em quinto e eu acho que um grande erro que o futebol brasileiro... Eu acho que esse fracasso de agora, né, na próxima Copa, completar 28 anos sem ganhar um título, que vai ser aliás, que é o maior jejum da história da seleção brasileira, sem ganhar um título desde que ganhou a primeira em 1958, eu acho que o fracasso vem desde a base. Vem desde o momento em que a gestão da base prefere o jogador com força física no meio campo e aquele jogador que de repente é um pouco mais magricelo, assim, que não tem tanta força física, não tem tanta capacidade física no meio campo, é jogado para a ponta, né? Um cara que eu acho que é um grande exemplo disso é o Estevão, né, que poderia tranquilamente ser um meio atacante, né, atuar como camisa 10 e passou a atuar pela ponta direita. Até o Ryan, apesar de ter bastante força física, também foi jogado para a direita. E é curioso, porque a gente vê muitas das seleções que estão tendo sucesso nos últimos anos fazendo um movimento contrário, né, querendo ter meio-campistas criativos. Para mim, o melhor exemplo desse é a Espanha. A Espanha também, mas é a Argentina, que a gente está vendo agora alguns talentos desabrocharem, né? Principalmente nessa Copa do Mundo, o Nico Paz, o Thiago Almada, que esse é um que a gente conhece mais por conta de ter jogado no Botafogo no ano de 2024. Esses caras, eles são encorajados a serem jogadores criativos do meio campo, né? Um camisa 10 criativo, até parecido com o que o Messi faz. E eu até tinha falado da Espanha, né? A Espanha para mim também é um grande exemplo, cara. A seleção brasileira hoje tem um Pedri? Não tem. Né? Tem um Fabian Ruiz? Também não tem. Mas principalmente o Pedri, um cara que consegue reger o meio-campo muito bem. Apesar da pouca estatura, da pouca força física, né? O cara não tem muito como disputar, fazer uma disputa corpo a corpo, um cara como o Pedri, um cara como o Vitinha também, apesar de ser um pouco mais forte que o Pedri, mas a seleção brasileira não tem esses caras, né? A gente está vendo uma seca no futebol brasileiro de meio-campistas criativos, mas principalmente de laterais. Cara, laterais, se a gente parar para pensar, a última Copa que a gente teve laterais bons de fato foi em 2018. Que teve o Marcelo e era para ter o Daniel Alves, mas acabou se lesionando, veio o Felipe Luiz, que era até que um bom lateral. Agora, em 2022, a gente teve Alexandro, a gente teve Danilo, a gente teve... Acho que o Militão, se não me engano, conseguiu jogar essa Copa, né? Pelo menos o Militão. Nessa aí ele não conseguiu. Mas sim, o fato é que em 2 ciclos de Copa do Mundo, ou seja, 8 anos ao todo, em 8 anos
a gente não conseguiu produzir um bom lateral de verdade. Um cara que você pega e fala assim, esse cara eu confio. Esse cara aí, pô, tem uma habilidade, é o novo Marcelo, sei lá, é o novo Cafu, sei lá. Alguém que você tenha confiança, entendeu? O fato é que, assim, principalmente por conta da lesão do Wesley, a gente foi obrigado a ter Danilo na lateral. Com todo respeito ao Danilo, mas a partida que ele fez foi terrível. Assim como vamos para o meio campo. A gente não tem volante, a gente não tem algum volante de criação, algum meio campista de criação. Quem foi obrigado a vir para a Copa? O Casimiro. Que nessa Copa a gente viu que, cara, é claro, né, com todo respeito ao Casimiro, um grande jogador, mas que a Copa como um todo dele foi terrível. Terrível, entendeu? Então, assim, a gente está enfrentando essa seca não só de títulos, como também de bons jogadores nessas posições, e é completamente por culpa do futebol brasileiro. Isso começa desde lá da base. Quando se prefere um jogador com força física, um jogador que marca mais do que alguém que é mais criativo. Não estou falando que também não tenha necessidade de ter marcador no meio campo, tá? Pelo amor de Deus. Claro, todo time tem necessidade de ter gente que marca no meio campo. Mas também tem necessidade de ter gente criativa, né? A gente não vê mais cara assim, como, sei lá, um Ganso, por exemplo. O Ganso não marca, não corre muito, mas olha os passes que ele dá. Né? Um Kaká, não sei. Enfim, é isso que eu gostaria de dizer. E chegando no último ponto do vídeo agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o Neymar. Que eu gosto muito dele. Todos os vídeos aí do canal, você pode ver se você quiser. Todos os vídeos do canal eu vim dando moral pra ele, falando, pô, Copa dos Protagonistas, tá faltando o Neymar jogar bem e tal, mas eu gosto muito dele. Sou muito fã do jogador Neymar, mas infelizmente, sei lá, eu acho que ele sempre consegue achar uma maneira de me decepcionar, cara. Sempre consegue achar uma maneira. A forma que ele... Assim, claro que isso vem tudo do mental, que o mental dele estava destruído, era a última Copa, estava completamente frustrado, mas, assim, arrumar briga, assim, no meio de campo, aquela chegada no Odegaard também com zero necessidade, tomar aquele cartão amarelo, assim, foi uma coisa que um cara experiente como ele não pode, cara. Ele era para ser um dos líderes da seleção, entendeu? Ele tem 34 anos. Não pode um cara desse fazer isso. Agora, o ápice mesmo foi ele fazer aquela birrinha ali com o goleiro, né? De perguntar qual lado que era para bater, enfim. Eu sei que tem muita gente fã do Neymar aí, e eu também, acredito, sou muito fã do Neymar, mas dessa vez, de fato, ele me decepcionou muito. Assim, ficar perguntando qual que é o lado, e depois da cobrança, né, beleza, fez o gol, cara, abaixa a cabeça, pega a bola e vai pro meio campo, entendeu? Não, ele ainda quis ficar com o goleiro, o árbitro teve que ir lá separar os dois, o goleiro rindo e ele lá, comigo não, assim. O que ele ganhava com isso? Nada. Quem ganhava era o goleiro, que tava ganhando de 2-1, né? Mais uma vez a gente eliminado pela melhor geração do país X ou Y, né? Que não tá nem perto de ser o país do futebol, mas por ter uma boa geração já consegue eliminar o Brasil, né? Não é mais uma seleção temida. Infelizmente, qualquer seleção não só acha, como também pode bater de frente com o Brasil. Porque essa é a realidade. E a gente vai ter que remar muito para melhorar essa situação nesse próximo ciclo, tá? Com o Ancelotti, tendo o Ancelotti por 4 anos, eu acho que é uma boa para a seleção brasileira, tá? Eu acho que é uma boa. Inclusive, outra coisa que eu também gostaria de falar, cara, se teve gente que, sei lá, tá falando que ele errou tudo e que era para ele ir embora, olha, sinceramente, a gente tem que agradecer a Deus que ele renovou até 2030, tá? Porque se não for ele que vai resolver, um dos melhores, se não o melhor técnico da história, eu não sei quem consegue resolver o caso da situação, a situação da seleção brasileira, tá? Então vamos torcer para ter um ciclo mais calmo, mais tranquilo, sem troca de presidente, sem troca de técnico, né? Manter o Ancelotti
pelos próximos 4 anos, fazer uma renovação na seleção brasileira, que já está mais que na hora de sair alguns nomes de peso assim que não conseguiram arrumar muito em Copas do Mundo. E bom, só para terminar o vídeo aqui, aproveitando desse momento assim um pouco mais de desabafo, gostaria de falar também sobre o que a FIFA arranjou sobre tirar a punição do jogador dos Estados Unidos, né, o Balogun. Assim, se o lance de fato era para cartão vermelho ou não, aí cada um decide, aí cada um vai ter a sua opinião. Mas o fato é que a forma que a FIFA conduziu essa situação foi ridícula, cara. Foi ridícula. Apareceu uma reportagem do The New York Times falando que o Trump ligou pro Gianni Infantino para pedir a anulação desse cartão vermelho, né? A anulação dessa suspensão. Cara, assim, pra mim, na minha visão, se a FIFA tivesse vindo publicamente falado assim, olha, a gente conversou ali com a equipe de arbitragem, conversou com o Klaus, enfim, definiu que esse não era um lance para cartão vermelho, e como a gente está numa parte muito importante da Copa do Mundo, a gente vai retirar. Beleza, sim. Ruim, mas ok. Agora, a forma que foi, assim, de acabar saindo na mídia que o Trump ligou pro Infantino para pedir anulação, e, enfim, parece que tudo tá sendo meio que jogado por debaixo dos panos, assim, cara, assim, é ridículo. É uma das maiores vergonhas da Copa do Mundo, tá? Pelo menos que eu vi. E, sem dúvidas, mesmo das que eu não estive presente aqui, foi uma das maiores vergonhas. Enfim, foi esse o vídeo. Se você ficou até aqui, né, desculpe até pelo desabafo, mas acho que era necessário, acho que é o que todo mundo está sentindo agora, era que precisava botar para fora, assim, tudo isso que está sentindo após mais essa eliminação da seleção brasileira, principalmente para uma geração como a minha, né? O pessoal, assim, que é adolescente, né, ou, assim, uns 15 a 18 anos, assim, que gosta de futebol, não viu o Brasil ganhar um título e não vai ser hoje também. Não vai ser esse ano, quem sabe daqui a 4 anos. Tô gravando até esse vídeo antes do jogo de Portugal e Espanha, tal, para ficar bem, tá bem fresco na minha memória tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. A Copa não para, tá? Eu ainda vou continuar fazendo vídeo de Copa do Mundo, pretendo fazer desse jogo mesmo, Portugal e Espanha. Espero que você tenha gostado do vídeo. É isso.